Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus para o fortalecimento da nossa alma, para que a nossa fé santíssima seja aumentada e fortalecida no Senhor, para que nós estejamos sempre prontos para poder vencer as aflições da vida, representar bem nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para o mundo que Ele existe, que Ele é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele sabe cuidar de nós. Que a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração, inunde a sua casa, que o seu lar seja visto como um referencial da graça de Deus, da paz de Deus e do amor de Deus. Que no local de trabalho as pessoas vejam isto na sua vida, vejam a graça de Deus, vejam a paz de Cristo, vejam o amor de Deus no seu coração. Que você transmita isto para as pessoas, porque elas estão precisando exatamente disto. As pessoas precisam de paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós a temos. As pessoas elas precisam da graça, do favor de Deus, e muitas estão vivendo aí uma vida derrotada, porque não conseguem entender o plano de Deus para suas vidas, não conseguem acreditar na graça de Deus. Muitas pessoas estão vivendo aí no ódio, porque não conseguem entender o amor de Deus. Então que você seja, que eu seja, que sejamos um referencial para essas pessoas de que Deus existe, e Ele nos dá graça, Ele nos dá paz, e Ele enche o nosso coração de amor. No nosso último vídeo, nós falamos para você em ter esperança em Deus. Ter esperança, fortalecer o nosso coração no Senhor, ter esperança. Quero falar mais um pouco com você a respeito disto, de nós termos esperança em Deus. Eu citei para você no nosso último vídeo a situação da mulher do profeta, que nós encontramos a sua história no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Satanás havia planejado envergonhar aquela mulher, porque o marido dela era servo de Deus, era fiel a Deus, temia a Deus, fazia a obra de Deus, fazia a vontade de Deus, e morreu, e deixou dívidas. E aquela mulher, numa situação complicada, agora ela iria ter que amargar uma situação pior do que a viuvez, do que a perda do marido. Seria perder os seus 2 filhos. Porque eles seriam levados como escravos, como a lei de Moisés determinava. E se o pai morresse e deixasse dívida, os filhos deveriam ser levados para poder trabalhar até pagar aquela dívida, se a dívida fosse alta. E infelizmente os credores sempre eram injustos. Então aquela mulher estava diante de quê? De uma situação que ela podia perder também os seus 2 filhos. Então Satanás havia preparado o quê? Um banquete de derrota para aquela mulher. E diante dessa situação, a pessoa não consegue manter esperança. Ela fica ansiosa, ela fica com medo. Você imagina, toda hora que ela ouvia uma pessoa caminhar na rua, ela pensava que eram os credores chegando para levar os meninos. Que situação difícil. Viver de porta trancada, porque o credor chegaria para levar os seus filhos como escravos, para trabalhar até pagar a dívida. Imagina a amargura daquele coração, e onde ela teria esperança, onde ela resolveria o problema? Pobre, viúva, endividada, misericórdia. Ela estava então numa situação difícil, mas Deus estava no controle. Ela podia estar até diante de uma realidade gritante, dizendo: mulher, você perdeu o controle, mulher, não tem mais jeito, mulher, você vai ter que ver os seus filhos sendo levados como escravos. Ela havia perdido o controle da situação, não tinha de onde tirar o dinheiro, mas o Deus que possui os céus e a terra, o Deus provedor, Ele não havia perdido o controle. Satanás havia preparado o banquete da derrota, da humilhação para aquela mulher.
E Deus havia preparado o banquete da bênção para ela. Quando ela foi procurar o profeta Eliseu, dizendo para ele a situação, o Eliseu, que aparentemente ele não tinha como ajudá-la, mas ele perguntou: o que que tu tens na sua casa? Ela disse para ele: a tua serva tem apenas uma botija de azeite. O Eliseu então fala para ela: volta para casa, entra para dentro de casa, você e seus filhos fechem a porta sobre vós, e pedem vasilhas vazias emprestadas aos seus vizinhos. Pega a botija de azeite e derrama o azeite, vai derramando o azeite até encher as vasilhas. Vai e faça isto. A mulher fez. E agora ela não era mais uma mulher sem esperança, porque Deus agiu por ela. Agora ela não era mais uma mulher amedrontada. Agora ela não era mais uma mulher angustiada, deprimida, quase infartando diante da situação. Não, agora ela estava tranquila. Eu fico aqui imaginando aquela mulher abrindo a porta da sua sala, deixando a porta aberta, porque lá dentro já estava a provisão do Deus Altíssimo. Lá dentro já estava a providência de Deus para pagar a dívida. E aí, o que que acontece? Chega lá os credores. Eu fico aqui imaginando Satanás satisfeito, porque ia expor aquela mulher ao ridículo. Mas quando ele chegou, ele foi envergonhado, ele teve que dar meia volta e voltar e retroceder envergonhado, porque o inimigo dela havia sido vencido pelo poder de Deus. Quando os credores chegaram, incentivados ali pelo diabo para poder causar mais aflição na vida daquela mulher pobre, quando eles chegaram, eles ficaram surpreendidos. Satanás quebrou a cara naquele dia, porque ele queria ver aquela mulher se arrastando pelas ruas da cidade, chorando pelos seus filhos que seriam levados como escravos. Mas Satanás foi que voltou derrotado, porque Deus já havia dado o livramento. Lá dentro estava a providência. A mulher tinha o azeite, provavelmente ela vendeu o azeite, ela tinha o dinheiro, e quando os credores chegou, ela pagou a dívida. Deus preparou o banquete para ela. O diabo preparou o banquete da derrota, e Deus preparou o banquete da vitória para ela. Deus não mudou. Quero lembrar você disto. Ele não muda. Ele não muda. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você precisa lembrar disto. Satanás quebrou a cara, retrocedeu envergonhado, e Deus foi glorificado na vida daquela mulher. Assim como Deus se pôs ao lado daquela mulher para dar a ela a vitória sobre o seu inimigo, Ele já se pôs ao teu lado, ao meu lado, para também nos dar a vitória contra o inimigo que tem levantado contra nós, para poder tentar tirar a esperança do nosso coração. Muitas vezes nós ficamos amedrontados, porque o diabo nos acusa. Ah, mas você pecou. Ah, mas você fez isso, aquilo e mais aquilo outro. Ah, você está sofrendo assim por causa do seu pecado. Ah, quem é você? Você não tem moral para falar isso não. Você não tem moral para falar isto, porque você pecou. Você não tem direito de desfrutar das bênçãos de Deus, não. Manda Satanás calar a boca e retroceder em nome do Senhor Jesus. Fala: arreda, Satanás, pedra de tropeço, em nome do Senhor Jesus. E se ele acusar você, dizendo que você não tem direito porque você pecou, fala para Satanás: arreda, Satanás, eu pequei sim, mas foi por causa dos meus pecados que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Foi por causa dos meus pecados que Ele pagou o preço naquela cruz. É verdade, onde abundou o meu pecado, superabundou a graça de Deus. E prossiga na esperança. E não deixa Satanás te intimidar, não. Não deixa ele te intimidar. E não perde a esperança, como se as coisas estivessem tudo perdido, tudo arruinado. Nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os 2 discípulos, que não eram dos 12, esses 2 discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús, após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos assim, no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso de número 18, para que você tenha a sua esperança renovada em Deus,
para que você não se deixe intimidar por Satanás. Ele é derrotado, mas ele não desiste. Não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo, porque ele é derrotado. E nós já temos a vitória pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz por nós. Aqui em Lucas 24, a partir do verso de número 16, nós lemos assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer, de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades, e as nossas autoridades, olha aí, não foi o diabo que levantou contra Jesus não, viu? E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e crucificaram. Ora, veja o verso 21 para você ver. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Veja você, eles perderam a esperança porque não havia acreditado no que Jesus Cristo havia dito para eles. Então, tinha 3 dias que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido, e antes dele ser morto e sepultado, ele havia dito para os seus discípulos: eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham ânimo, para que vocês tenham um bom ânimo. No mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo. Jesus já estava se vendo triunfante, novamente vencendo a morte, a sepultura, tomando a chave de Davi das mãos de Satanás, a chave do reino, a chave que Deus havia dado para Davi, agora está nas mãos de Jesus. O próprio Senhor Jesus havia tomado também a chave da morte, a chave do inferno das mãos de Satanás. Ele estava ali triunfante, mas aquelas pessoas, aqueles discípulos, aquelas pessoas haviam esquecido das palavras, da promessa de Jesus, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles estavam sem esperança. Havia passado apenas 3 dias e eles estavam sem esperança, e Jesus andando ao lado deles, conversando com eles, porém os seus olhos espirituais estavam fechados, e eles não conseguiam compreender que eles estavam falando com o Cristo ressurrecto, com aquele que havia esmagado a cabeça da serpente, que havia derrotado o dragão, a antiga serpente, havia derrotado Satanás, o diabo e toda a potestade, todo o principado. Ele já havia derrotado todos eles, e já estava ali radiante, triunfante, mas eles estavam sem esperança. Olha no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Oh meu Deus, e as mulheres já tinham ido lá, já tinham visto que Jesus Cristo estava vivo, mas eles não acreditaram. Agora imagina você, eu paro um pouco para poder pensar na situação do Pedro, como deveria estar o Pedro. Dá para você parar e pensar um pouco?
Pedro, Jesus falou para ele antes dele ser preso: ô Pedro, em verdade eu te digo, que antes que cante o galo nesta noite, tu me negarás 3 vezes, Pedro. O Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, de jeito nenhum. Mas aí, do jeito que Jesus falou, aconteceu. Antes que o galo cantasse, naquela noite, o Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Agora dá para você imaginar a angústia de Pedro. Ele tinha negado o Senhor Jesus Cristo, e ele agora pensando: pronto, eu estraguei aquele plano que Jesus tinha para a minha vida, aquele belo plano, e ele me avisou. Antes ele me avisou, lá no Getsemane, ele falou para nós, falou para mim, para os demais: orai, vigiai, orai, para que não caia em tentação. E eu não vigiei, e logo em seguida o Senhor foi preso, e eu o neguei 3 vezes. Dá para você pensar na situação do Pedro. Não tinha mais esperança, estava com medo, porque ele havia aberto uma brecha para Satanás dizer para ele: ih, Pedro, ó, Jesus Cristo não vai mais. Ih, Pedro, ó. Dá para você imaginar o que passava pela mente do Pedro. Dá para você imaginar que situação complicada. E o diabo deveria estar colocando medo e insegurança na vida de Pedro. Mas o que acontece? Jesus, ele não mente. Eu posso falhar, você pode falhar, mas ele não falha. Ele é fiel e é poderoso para cumprir o que ele tem nos prometido. E é por causa disto que eu digo para você: tenha esperança. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio dos apóstolos, no meio deles ali, eles estavam fechados dentro de uma casa. Pedro, triste por causa do fato que tinha ocorrido, dele ter negado o Senhor 3 vezes, Jesus Cristo se põe ao lado dele. Jesus Cristo se põe ao lado dele novamente e diz para ele 3 vezes, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Imagina você, 3 vezes o Senhor perguntou para ele. Tinha negado Jesus 3 vezes. Dava-se a impressão que ele estava fora do plano de Deus, mas não estava. Porque onde abundou o pecado do Pedro, superabundou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor do Senhor Jesus Cristo não está limitado às nossas ações. O amor do Senhor Jesus Cristo independe de nós. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós praticávamos as coisas que não eram do agrado de Deus, quando nós transgredimos as leis de Deus. Antes de nós sermos postos no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos amado. Ele nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo, e ele havia empenhado a palavra: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Então não havia razão nenhuma para que o Pedro perdesse a esperança no Senhor. E Jesus, com a sua humildade, com a sua bondade indescritível, com a sua bondade imensurável, ele chama Pedro para um particular, conversa com Pedro 3 vezes e pergunta a Pedro se o Pedro o amava. Pedro respondeu para ele que o amava. Jesus falou: então apacenta meus cordeirinhos, minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas, Pedro. E Pedro então viu que o Senhor não havia desistido dele, porque ele havia falhado. Pedro falhou, mas Jesus não falhou. Pedro errou, mas Jesus perdoou o erro do Pedro. Pedro pecou, mas Jesus perdoou o pecado do Pedro. E a obra prosseguiu. A obra que o Senhor havia dito que seria feita, e foi feita. Do jeito que ele falou que ela seria feita, ela foi feita. Porque plano do Senhor não pode ser frustrado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o texto que ele fala do amor. O amor que tudo sofre, tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que jamais acaba.
tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta e jamais acaba. E quando ele conclui o texto, ele fala: agora, pois, permaneceis, 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé por quê? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé por quê? Porque a fé, ela nos faz identificarmos com Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a vitória que vence o mundo. Então Paulo falou isso para a igreja de Corinto: vocês precisam ter essas 3 coisas. Primeiro, a fé, porque sem fé você não vence o mundo, porque o salário do justo nos últimos dias é a fé. Não é o dólar, não é a libra, não é a libra do Reino Unido, não é a libra lá da Inglaterra, não é que é uma das moedas mais fortes do mundo, não é o dólar americano, não é qualquer outra moeda, mas o salário do justo nos últimos dias é a fé. É a fé. Então é isso que nós temos que ter fé. O Paulo falou: tenha fé. Quem tem fé busca a Deus, não esmorece. O diabo levanta para derrubar a gente, e a gente levanta para derrubar Satanás na oração. Nós não podemos deixar de usar a nossa fé, porque é com ela que nós apagamos os dardos inflamados de Satanás. Ele levanta para nos derrubar, e nós levantamos na fé e o derrubamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter fé, mas nós temos que ter esperança. É o que nós estamos colocando no foco aqui desta mensagem: a esperança. Não deixar que a esperança morra, como os discípulos aqui. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Jesus já tinha redimido Israel, a obra já estava completa, e eles ainda estavam choramingando ali, porque não conseguiram acreditar na palavra de Deus. Eu já testemunhei em um dos nossos vídeos que eu vivia ansiosa, e um dia eu orando, Jesus Cristo falou para mim: você não tem fé na minha palavra. Falei: misericórdia, Senhor, sou do Senhor, o meu prazer é o Senhor, eu amo o Senhor, eu vivo para o Senhor, o meu foco é o Senhor, e eu tenho o meu lugar garantido lá nos céus, por ter nascido de novo, por ter renascido na fé, através da tua palavra, através do Espírito Santo. Eu sou tua, Senhor. Como é que o Senhor me diz isto? Ele falou: pois eu estou te dizendo a verdade, eu falo a verdade. Em verdade eu te digo que você está ansiosa porque você não acredita na minha palavra. Porque eu disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E se você anda ansiosa é porque você não acredita no que eu disse. E eu pedi perdão a Deus naquele dia. Falei: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa meu pecado de dureza de coração. Se eu não tenho confiado na palavra do Senhor, me perdoa, mas eu quero confiar e ter esperança. Então me liberta desta ansiedade, porque, meu Deus, por mais ansiosa que eu esteja, eu não consigo resolver o problema. Eu preciso da mão do Senhor agindo em meu favor. Então tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa meu pecado e me dê fé. Me livra da ansiedade. E assim o Senhor me livrou. Hoje, quando eu deparo com um problema muito grande, eu falo: o Senhor falou para eu não andar ansiosa, porque eu não sou louca. Se eu tivesse condições, eu resolveria esse problema. Quando é uma dívida, eu falo: meu Deus, eu preciso pagar essa dívida. Eu odeio dever, mas eu estou devendo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Meu Deus, não deixa que isso seja um motivo de ansiedade na minha alma, mas enche o meu coração de fé para que eu espere a providência do Senhor. E aí eu acalmo o meu coração, e aí eu espero no Senhor. Eu acabo pagando o que eu tenho que pagar. Mas não é fácil esperar em Deus, não é fácil, meu amigo, não é fácil, minha amiga, esperar em Deus. Mas nós temos que esperar. Por isso Paulo fala: agora permaneça essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A esperança. Nossa esperança, ela não morre diante do problema, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, que já triunfou sobre a morte por nós.
Então tenha esperança na sua vida, seja forte, tenha confiança em Deus, tenha esperança no Senhor. Nós não somos daqueles que, como dizem o ditado aí, nadam e morrem na praia, não. Nosso futuro é garantido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha esperança e tenha amor, porque o amor suporta tudo, é a ferramenta que Deus colocou no nosso coração renascido, para que nós tenhamos força para suportar as aflições da vida, para vencer as intempéries, para caminhar sem nos cansarmos, porque tem muitas pessoas desistindo da fé porque está se cansando. Ah, Deus, eu pedi, o Senhor não me deu. Deus, como é que eu faço agora? Eu tenho clamado, o Senhor não me ajuda. Deus está nos ajudando, porque se Deus não estivesse nos ajudando, nós não estaríamos aqui. Lembra, Deus está no controle. Você pode perder o controle, eu posso perder o controle, mas Deus não perde o controle. E não se esqueça que você não precisa perder a sua esperança, porque o diabo está usando a culpa para poder levar você para baixo. Mas meu Senhor Jesus Cristo assumiu a minha culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Lembra disto, que Ele assumiu a nossa culpa. Ele morreu na cruz por nós. Diga para Satanás, arreda Satanás em nome de Jesus, e chega para Jesus Cristo e diz para Ele: meu Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim. Quando eu ainda era pecadora, quando eu ainda era pecador, o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor assumiu a minha culpa. O Senhor assumiu a minha culpa. O Senhor levou sobre o madeiro a minha condenação, para que eu tivesse esperança, para que eu tivesse vida. Ô Senhor, me dá esperança. Ora, peça a Deus, que Deus te dê esperança, e não se entregue pela angústia, não se deixe levar pela angústia, não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar pela incerteza igual criança. A criança muitas vezes, quando ela está no meio da multidão, ela procura a mãe, ou o pai, ou a pessoa que está acompanhando-a, e não encontra aquela pessoa. Ela começa a chorar, ela sente medo, ela perde a esperança, ela perde o ânimo, ela começa a chorar com medo do pior acontecer com ela. Mas nós não somos crianças, nós não somos crianças. E nós temos um Deus que prometeu para nós: eu não deixarei vocês sós, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus falou e sacramentou esta palavra lá na cruz, depois saiu do túmulo, ressurrecto dentre os mortos, para ser o nosso guia, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há nenhuma razão para você perder a esperança em Deus. Não há nenhuma razão para você deixar o diabo dominar a situação. Pedro podia ter deixado o diabo dominar a situação, podia ter ficado com medo, porque ele havia falhado com o seu Senhor, ele havia falhado com Jesus. Ele falhou com Jesus, mas Jesus não falhou com ele. Você pode ter falhado, pecado, você pode ter negligenciado a sua vida espiritual e feito coisa que não deveria fazer, mas o Senhor não negligenciou. A obra que Ele fez por nós foi de uma vez por toda. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que veio para nos dar vida, e vida com abundância, e Ele garantiu isto quando Ele nos falou: tudo que vocês ligaram na terra será ligado nos céus, o que desligados na terra será desligado lá nos céus. Eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano, nada. Então você pode viver uma vida de esperança. É isso que eu quero que você compreenda. E você pode viver uma vida de esperança, assim como nosso Senhor Jesus Cristo se pôs ao lado da mulher que fora pega no flagrante ato de adultério, ficou ao lado dela, não complacente com o pecado dela, mas para livrá-la da morte, dando a ela salvação. Ele também está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por nós. Nós precisamos lembrar disto e não deixar que a nossa esperança morra, porque perdeu o emprego, porque o marido foi embora, ou porque a esposa foi embora,
ou porque um dos filhos se perdeu na maldição das drogas, porque um dos filhos se perdeu na criminalidade, porque um dos filhos assumiu uma posição na vida que você não concorda de jeito nenhum. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim muito triste, decepcionada, que havia perdido a esperança, porque o filho dela assumiu que era homossexual. Chegou para ela e disse para ela: mãe, eu sou gay. E aquela mulher desesperada, ela já desconfiava, mas ela não queria acreditar. Ela dizia, ela era uma serva do Senhor. O menino cresceu dentro da igreja, sendo ensinado os princípios de Deus, que Deus falou que não era para o homem se deitar com o homem, nem mulher se deitar com a mulher, porque isto é o quê? É um pecado, é uma aberração diante de Deus, isso é torpeza. Então o filho dela sabia disto, mas o filho chegou e falou: mãe, eu não tenho como continuar escondendo isso, mãe, eu sou gay. E aquela mulher, no seu desespero, com vergonha, ela pensou, primeira coisa que ela pensou: eu vou matar ele, depois eu vou me matar. Ela pensou em tudo, sumir, fazer alguma coisa, se suicidar, num desespero terrível. E no meio do desespero, o Senhor Jesus Cristo falou com ela: não mate o seu filho, nem se mate, porque eu já morri por ele, já morri por você na cruz. Não mate ele, nem se mate, mas confia na minha palavra. A obra que eu comecei, eu vou completá-la. O teu filho é meu e eu vou cuidar dele. Ame o teu filho, ame. Senhor, como é que eu vou amá-lo? Como é que eu vou amá-lo? O Senhor falou para ela: você vai amá-lo do jeito que eu te amei, porque você também tinha os seus pecados, eu tive paciência com você, e você ainda peca, e eu continuo te amando, mesmo você pecando, eu continuo te amando. Eu sei que o seu estilo de vida não é pecaminoso, mas você não consegue segurar e acaba pecando, e eu te amo, do mesmo jeito que eu te amo, eu amo também o teu filho, então tenha paciência com ele, até que eu faça a obra na vida dele. Tenha paciência com ele, eu amo também. Ele afastou de mim, mas eu não afastei dele. Ele negou a sua fé em mim, mas eu não neguei o meu amor pela vida dele. E aquela mulher diz que chorou muito, ficou envergonhada, mas Deus falou para ela: levanta a cabeça, porque sou eu que justifico você, não são as pessoas. Não se preocupe com o que as pessoas dizem, preocupe com o que eu digo, e ore pelo seu filho, eu vou resgatá-lo, eu vou libertá-lo. E aquela mulher então começou a clamar a Deus e buscar o Senhor. O filho dela já se vestia de mulher, e ela não desistiu. O filho dela se transformava, vestia aquelas roupas de mulher, e saía para fazer os programas em uma das avenidas da cidade. Ela ia orar, ela ia clamar a Deus pelo seu filho. Ela falou para Deus: Deus, não deixa eu morrer sem que eu veja a obra do Senhor na vida do meu filho. Deus não deixou-a morrer. O filho saía para fazer programas sexuais, e ela ia para o joelho clamar a Deus, e Deus fez a obra. Hoje o filho dela é uma pessoa de Deus, que serve a Deus e que prega a palavra de Deus para as pessoas, e dá o testemunho dele, dizendo que Deus não desistiu dele. Ele sabia que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele não tinha paz. Ele havia assumido aquela situação, mas ele não tinha paz de espírito, ele não sentia bem naquela situação. Todo dia ele sabia que aquilo não era o que Deus tinha para a vida dele, mas ele disse que encontrou esperança na sua mãe, e todo dia quando ele chegava falava: ô meu filho, mamãe estava te esperando.
E ele ficava com muita raiva, queria maltratar a sua mãe, e muitas vezes maltratou, mas ela falava: meu filho, eu te amo, e não adianta você ficar bravo comigo, porque eu não vou desistir de você. E ela não desistiu, e viu o filho dela transformado para a glória de Deus. Eu digo para você, não perca a sua esperança. Jesus Cristo está no comando. Tenha fé em Deus. Os discípulos aqui perderam a esperança. Jesus estava ao lado deles, conversando com eles, mas os olhos deles ainda estavam fechados, os olhos espirituais. Eles ainda não haviam compreendido, mas nós já compreendemos que o Senhor está conosco e garante a nossa vitória. Eu quero agora orar com você, para que a sua esperança não morra, para que você seja renovada pelo poder de Deus, e prossiga declarando que só o Senhor é Deus. Querido Deus e bondoso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, porque dia após dia nós temos sido conduzidos de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia após dia nós temos sido, meu Deus, fortalecidos no amor do Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Louvado seja o Senhor, que estendeu as tuas mãos para nós e nos tirou do lamaçal, do charco de lodo, do pecado, daquilo, meu Deus, que nos separavam do Senhor. Mas o teu filho se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Louvado seja o Senhor Jesus, que deu a sua vida pela nossa vida. Que o Senhor abençoe este homem, esta mulher, este casal, esta família. Que o Senhor abençoe esta pessoa que está agora confiando em Ti, clamando ao Senhor, pedindo socorro, pedindo renovo, meu Pai. Aviva a Tua obra neste coração. Meu Deus, se o problema se agravou e o inimigo tem usado este problema como argumento contra esta vida, que o argumento de Satanás caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que as manobras do diabo sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Que as artimanhas do maligno sejam agora todas elas canceladas em nome do Senhor Jesus. E eu te digo, Satanás, em nome de Jesus, pare as suas ações malditas, para as suas manobras contra esta vida, que em nome do Senhor Jesus, bata em retirada com os seus comandados, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Senhor seja derramada sobre esta vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece sem acrescentar desgosto, sem acrescentar dores, seja derramado dentro desta casa, na vida desta família. E onde havia desespero, que haja esperança. Onde havia, meu Deus, a incredulidade, que haja fé. Onde havia o ódio, que haja o amor. Onde havia o medo, que haja coragem, que haja força do Senhor. Nós pedimos isso para a Tua glória, ó Pai. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. E com a certeza que o Senhor já está fazendo a obra completa, porque ela é Tua, a obra é Tua, e essa vida é Tua, meu Deus. É o Senhor quem a redimiu, é o Senhor quem a comprou com o Teu sangue. Com a certeza que o Senhor já está livrando-a. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, meu Deus, e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço a você, e mais uma vez eu te peço, se você tem sido abençoado, se Deus tem abençoado você, falado com você, então que você deixe lá o seu like no nosso vídeo, que você compartilhe o nosso vídeo, e que você fale para outras pessoas, para elas esperar com paciência em Deus, que as pessoas vejam você como um referencial, como um canal de bênção, como uma pessoa que Deus colocou junto dela para abençoá-la. Que você seja uma bênção, se tu uma bênção, como Deus falou para o Abraão. Ô Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, minhas bênçãos te alcançarão. Se tu uma bênção, seja uma bênção, porque abençoando você será abençoado também.
Que Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço a você. Fique na graça, na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. E nunca duvide, Deus não muda. Deus não muda. A palavra dele é imutável e ela permanecerá eternamente. Mas te dou ainda uma boa notícia. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem no Senhor também, eles permanecerão para sempre. Assim como a palavra de Deus permanece para sempre, também a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam no Senhor, esses permanecerão para sempre. É vida eterna que espera por nós, que nós temos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.